Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma web, então mais uma aula aí de cálculo 3. Vamos continuar nossos estudos aí sobre as derivadas, né? E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre a regra da cadeia, né? Aplicada então aí para as derivadas parciais, né? A ideia da web é eu apresentar os problemas, resolver, tirar as dúvidas dos exemplos, né? E daí depois vocês ficam com a lista da aula, né? Da lista 5 para trabalhar nas questões. E após a web, né? Eu fico à disposição aí para tirar dúvidas, né? A gente já viu no início ali da web, o pessoal tem dúvidas lá do tópico 4, então eu vou tirar as dúvidas daqueles itens, né? E o que surgir aí durante a aula a gente vai conversando, certo? Obrigado, Alisson, e parabéns para todos os profs. Quem que já está atuando para mim saber de vocês na sala de aula? Aline, parabéns também, então, pelo dia dos professores, das professoras, a nossa tutora, a prof. Lisiane. Beleza, pessoal, beleza. Então, eu vou fechar aqui a minha web, né, e a minha câmera, né, e aí a gente vai falar do conteúdo. Beleza. Então, pessoal, a regra da cadeia, né, se a gente tiver, então, uma função z, né, uma função agora de duas variáveis, né, lembra que a gente já trabalhou a regra da cadeia no nosso formulário lá nas derivadas no cálculo 1, né? Só agora a gente vai ampliar aquele conceito, né, para duas variáveis, né? Quando eu tenho mais de duas variáveis. Então, nesse primeiro momento, vamos ver quando a gente tem uma função z, né, uma f de xy, e aí a gente vai ter um x dg de t e um h e um y h de t. Então, o z torna-se uma função a uma única variável t, isto é, então o z, que é a f de xy, vai se tornar uma função de g de t e h de t. E a derivada de z em relação a t vai ser dada por esta expressão aqui, ó. Então, esta é a expressão aí da regra da cadeia. Então, mas em algumas palavras, vamos imaginar até mais fácil, né? No primeiro momento pode parecer muito complicado olhar dessa forma, mas aqui nós temos dz dt, então a derivada de z em relação a t, e agora aqui já começa a aparecer algumas coisas que vocês já conhecem, né? Então, por exemplo, o que significa essa partezinha aqui da minha foto? Significa calcular a derivada parcial do z em relação a x, né? Então, aqui a gente tem uma derivada parcial. E aqui também eu tenho uma derivada parcial, ó, do z em relação ao y. Então, eu também tenho uma derivada parcial. Mas o que é o dx dt? Ah, é que o dx dt você vai ter uma função na variável x e aqui vai ser simplesmente a derivada, né, da função x em relação a t, porque o x é uma função só dt. Então aqui a derivada é só derivar o t normal, como a gente fazia lá no cálculo 1. E aqui no dy dt também vai derivar o t quando você tem um y, uma função. Então, se eu tenho uma função, né, vamos imaginar assim, z, então eu faço a derivada parcial em relação a x, faço a derivada parcial em relação a y, e ainda depois a gente vai fazer uma troca aqui e juntar tudo isso na variável t, né? Mas então aqui, ó, a derivada é primeiro parcial no x, que vai multiplicar pela derivada do x, né? Vai derivar x, mas em função de t, porque o x é uma função de t, tá? E a mesma coisa vai ser o y aqui, que vai derivar só o t, né? Que é o y,
e depois faz as derivadas parciais, multiplica, né? Soma, multiplica, agrupa os termos semelhantes e a gente acha uma função resposta, né, na variável t lá no final. Vamos ver um exemplo que acho que fica mais fácil, tá? Então, se eu tenho um exemplo 1 e está dando assim, olha, se o z é dado por essa expressão, x ao quadrado y. Agora, o que mais vai ser dado no problema? Vai ser dado o valor do x, que é uma função de t, e o y, que também é uma função de t. E eu quero encontrar dz dt. Então, calcular dz dt é calcular aplicando-se a regra da cadeia, dessa forma. Então, eu vou pegar e vou calcular agora aqui embaixo, ó, cada termo separado, né? Então, vamos escrever de outra forma. Então, o primeiro termo que você vai olhar na forma é derivar z em relação a x. Né? Z em relação a x. X ao quadrado y. Então, essa aqui vai ser a tua derivada na variável x. Então, se eu tenho x ao quadrado, quando eu derivo x ao quadrado, qual que é a derivada do x ao quadrado? Escreve lá no chat ou fala em áudio para mim. 2x, né? Mas como o y está multiplicando, né, o y vira uma constante, né? Então, eu vou pegar o 2x, né, e multiplicar com o y. Por isso que a derivada do z em relação a x vai ser 2xy. Ok até aqui? Já vamos fazer a do lado, ó, dx dt. Então, eu vou olhar para a minha função x, que é quem? T ao quadrado. Qual que é a derivada de t ao quadrado? Coloca lá no chat. Tainara colocou 2t. Isso aí, derivada de t ao quadrado, 2t. Agora vamos continuar. Qual é... Vamos puxar aqui outra cor, vamos pegar uma... A derivada do z agora na variável y. Então, eu tenho que olhar para a função z aqui em cima e derivar y. Quando eu derivo só o y sozinho, qual que é a derivada do y? 1. Né? Então, 1 vezes x ao quadrado, porque a constante está multiplicando, vai ficar o x ao quadrado. E para finalizar aqui a minha derivada, né? Eu ainda preciso derivar o y em relação a t. E eu tenho que analisar aqui, ó, qual que é a derivada de t ao cubo? Coloco 3 para frente, né? Subtrai 1 e então nós temos 3t ao quadrado. Muito bem, Tainá. Obrigado. Pessoal, para fazer essas derivadas aí, até aqui tudo bem? A terceira, essa aqui, o z em relação a y, Denise. Z em relação a y. Tá, vamos lá. Então, para mim derivar o z em relação a y, eu vou puxar aqui a função de novo. Ó, você tem lá em cima que o teu z é x ao quadrado y. Então, eu quero derivar o z parcialmente em y. Então, nessa expressão aqui, o x ao quadrado multiplica o y. Então, quando o x ao quadrado multiplica o y, ele se torna uma constante, né, que vai ficar simplesmente multiplicando o valor da derivada
só do y. Então, quando eu derivo só um y, a derivada fica 1. Né? A mesma ideia se fosse 1x, 1. Né? 2y, 2. Né? E assim por diante. Aí, se tu multiplicar o teu x quadrado vezes 1, né? Vai ficar só x ao quadrado. Beleza, Denise. Qualquer dúvida, escreva. Então, eu vou apagar aqui. Agora, a gente tendo todas as derivadas, né, a gente aplica a fórmula. Né? Então, a fórmula, vamos pegar aqui os valores da fórmula, é o z em relação ao x. Então, eu vou pegar 2xy, que vou multiplicar o dy dx. O dy dx é aquele 2t que a gente encontrou. E depois eu vou pegar mais o valor do meu derivada do z em relação ao meu y, que era o x ao quadrado, que está aqui, e ainda vezes o dy dt, que era o 3t ao quadrado. Então, essa parte aqui é a substituição das derivadas, que a gente calculou separado. Né? E aí, após eu fazer essa substituição, eu vou fazer uma troca, né? Eu vou fazer uma troca, porque eu estou com x e t, x e t. A gente vai deixar toda essa derivada parcial na variável t. Né? Ou seja, esse meu x, né? Esse meu x aqui, até vamos pegar outra cor agora. O x, vamos pegar um azul aqui. Ó, esse meu x aqui, eu tenho que olhar lá no enunciado da questão e ver que ele vale t ao quadrado. Então, esse, onde tem o x, ó, a gente vai trocar por t ao quadrado. Então, aqui embaixo eu coloquei, ó, fiz a conta, 2 com 2, 4, né? Aí coloquei o t ao quadrado. E depois aqui na frente eu também tinha um x ao quadrado, eu coloquei um t ao quadrado. Né? Mas eu tenho um y também, né? Então vamos pegar o y ali, ó. Eu vou trocar de cor para não confundir. Que o y está aqui em cima, né? Ele é t ao cubo. Este y aqui foi dado que ele vale t na terceira, né? T ao cubo. Então, no lugar do meu y, eu vou colocar t ao cubo. Então, aqui nessa linha, eu fiz uma troca. Onde eu tenho x e onde eu tenho y, eu coloco pelos valores dados no problema. Agora, né, o t aqui, onde tem t, eu só copio. Né, e aí eu vou resolver essa potência. Né, vou fazer essa conta aí da potência. E diz o seguinte, né? T ao quadrado vezes t ao cubo vezes t, né? Isso é uma multiplicação de mesma base, né? A gente usa a regra da potenciação, que é copio t e soma os expoentes. 2 mais 3 mais 1, 6. Então, eu tenho 4t elevado a 6. Mais o t ao quadrado, então eu faço potência de potência, multiplica, vai dar t na 4, vezes t ao quadrado. Então, t na potência 4 vezes 1t ao quadrado, copio a base, somo os expoentes, eu tenho um t na 6. Como eu tenho um 3 multiplicando, 4 mais 3t na 6, t na 6, vou ter 7t na 6 como resposta da derivada parcial, né, ou da minha regra da cadeia, né, a derivada do z, né, dt. Então, eu estou aplicando aqui a regra da cadeia, né, fazendo as derivadas, eu encontro uma única variável lá, resposta final, 7t na 6.
Coloca lá no chat se tudo bem até aqui, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou um ok lá. Ok, então podemos seguir? Vamos ver mais um exemplo. Outro exemplo diz assim, ó. Seja o z, né, dado por essa expressão, uma raiz quadrada de x ao quadrado mais e. O x foi dado por 2t mais 1. E o y, então, aqui dado por t ao cubo, né? E aí eu quero calcular, então, dz dt. Então, nesse caso, como a gente... Essas questões aqui, pessoal, da regra da cadeia, vocês vão ver também pelo enunciado, né, que quando você tem uma função z, uma função x e uma função y, já é uma característica, né, que se enquadra as variáveis, né, que vai ter que aplicar essa regra, né, que tem uma função de x, uma função de y, né, e ainda uma função z, tá? Mas vamos lá. Então eu sei que a regra da cadeia precisa, né, calcular então isso aqui. Até vou pegar a fórmula aqui, ó. O primeiro passo é calcular a derivada parcial do z na variável x. Bom, para mim poder calcular a derivada do z, aqui em cima, ó, eu posso escrever aquele z como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo no meio, confere? Então, a raiz quadrada, eu posso escrever isso aqui como um parênteses, né, de 1 meio, né, de x ao quadrado mais 1, né, elevado naquela potência, certo? E aí nós temos que derivar esta função, primeiro, na variável x, né? Então, a gente vai aplicar dentro desta derivada parcial a própria regra da cadeia, né, lá das derivadas de uma variável, que diz que o 1 meio vem para frente, vou copiar o próprio u, vou subtrair 1 do expoente, então 1 meio menos 1 vai ficar menos 1 meio, e vezes a derivada do de dentro em relação a x. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. A derivada do y ao quadrado em relação a x é zero. Por isso que eu vou ficar com 1 meio x ao quadrado mais y ao quadrado, dá menos meio, vezes 2x. Esse 2x é a derivada do x ao quadrado. O que eu posso fazer aqui para simplificar este problema? Eu posso simplificar este 2 com este 2. Todo o meu numerador aqui com expoente negativo pode ir para baixo. E como é um meio, a gente sabe que isso é raiz quadrada, eu já jogo ele para baixo como uma raiz quadrada. E aí, então, a minha derivada parcial do z em relação a x vai ser, então, o x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então, eu fiz a derivada do z na variável x. E para fazer essa derivada, a gente acaba usando, então, as regras da derivação. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Já pergunta e a gente tenta explicar. Ok? Então, eu vou fazer agora a próxima parte, que é derivar o dx dt. Então, vou trocar aqui, vou pegar de azul. Então, o meu dx dt, ele vale 2x mais 1. 2t mais 1. Qual que é a derivada de 2t?
Para mim derivar 2t fica quanto? Dois. Isso, Ângela. A derivada de 2t é 2, né? A derivada do um é uma constante, né? E a derivada da constante a gente já sabe que é zero, né? Então a gente não precisa colocar. Então ficou 2 aqui. Seguindo a nossa regra, vamos calcular agora o z em relação ao y, que é aqui o próximo etapa. Então, a derivada do z em relação ao y vai ser pegar este z e derivar ele parcialmente em y. Então, 1/2 vai vir para frente. Vou copiar o que está no meio, que é o u. Vou subtrair menos 1 em cima. Então, 1/2 menos 1 fica menos meio, menos a metade. Agora aqui, ó, vezes a derivada de dentro. Então, derivar x ao quadrado na variável y é zero. Agora, derivar y ao quadrado na variável y é 2y. Então, está aqui o 2y. Bom, o que dá para fazer? Vai simplificar esse 2 com esse 2. Vou pegar essa parte que está em cima com um meio negativo, vou jogar para baixo, né? Vai ficar positivo. E ainda já vou colocar isso na raiz. E o y vai multiplicar por 1, vai ficar o próprio y. E agora aqui eu tenho, então, a derivada parcial, né, do z em relação ao y, que é y raiz sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu tenho algumas expressões, né, gente, que é muito parecida, por exemplo, essa expressão z aqui, x quadrado mais y ao quadrado mais 1, eu tenho um x quadrado e um y ao quadrado somando, né? Então, ela é muito parecida nessa parte, e a gente pode ver até que as suas derivadas ó, ficam quase idênticas, né? Porque só vai mudar aqui o valor, que uma era em x ficou x e a outra era em y ficou y. Né? Mas isso só acontece, né, quando você tem uma soma, né, ou aplicou uma regra aqui que tem a mesma quantidade do x e do y, né? Não tem que cuidar para fazer essas analogias para a gente não confundir, tá? E ainda nós temos que fazer, então, vamos fazer agora o y, né? Então, o y é t ao cubo. Esse aqui a gente já tinha visto antes, né? Tinha um exemplo do t ao cubo. Então, a derivada do t ao cubo, né, é 3 para frente, subtrai 1, 3t ao quadrado. Então, eu já tirei todos os valores da minha fórmula da derivada da regra da cadeia, né? Agora, eu vou substituir os valores na equação. Então, primeiro eu vou colocar a derivada aqui em x, no, né, vezes o dx dt, e depois vou colocar a derivada do y, que é essa partezinha aqui. Agora eu posso trocar aonde eu tenho a derivada em relação a t, né, e a derivada do y também em relação a t. Então vamos colocar lá embaixo, marquinha azul, ó. Então eu vou colocar aqui o 2, e depois em rosa ali é o 3t ao quadrado. Bom, dessa parte para essa, agora se eu olhar para a expressão, né, eu tenho uma parte em x e uma parte em y, então eu posso trocar onde tem o x, né, por, aqui em cima a gente tinha marcado que o x era 2t mais 1. Então aqui, ó, onde eu tenho x, eu vou colocar 2t mais 1. Onde eu tenho x, 2t mais 1. E eu tenho x aqui também, 2t mais 1. Aonde eu tenho o y, eu vou escrever por t ao cubo. O y vai ficar então aqui t ao cubo, t ao cubo, t ao cubo. Agora eu posso só juntar os termos semelhantes, né? Então aqui eu poderia fazer o seguinte, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar um vermelho. Então, 2 vezes 2t, 4t. 2 vezes 1, 2. 3t ao quadrado com t ao cubo, 3t na 5. Então, 4t mais 2 mais t na 5, não tenho o que fazer, deixa assim. O que está dentro da raiz aqui, ó, é 2t ao quadrado mais 2t mais 1 ao quadrado. E
3t ao cubo, ó, gente, eu tenho uma soma com denominadores iguais, né? Então, posso só copiar o denominador, né? Como se fosse fazer um mínimo múltiplo comum, quando embaixo é igual, eu só copio. E posso dizer, então, que essa é a minha resposta final. Ok, pessoal, dúvidas, perguntas? Questão 2. No começo, Denise, a parte da derivada aqui por exemplo, essa aqui em verde, de chegar em x quadrado mais y ao quadrado, tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou apagar um pouquinho a minha marcação. Essa regra dessa derivada, a gente usa aquela regrinha a regra da cadeia para uma variável, né? Depois a gente adapta ela, né? Qual que é a regra, né? Se a gente olhar no formulário, você vai ter alguma coisa do tipo assim, ó. N vezes U menos, perdão, N menos U vezes U'. Essa é a fórmula da cadeia de uma variável. N menos 1, U'. Então, quem é o N? É 1 meio. Vezes o U, está entre parênteses, a gente só tem que copiar. O N em cima é 1 meio menos 1. Então, 1 meio menos 1 expoente. E vezes do lado a derivada do que está dentro. Aí aqui vai mudar conforme a variável. Então, se eu derivar em x, a derivada do x ao quadrado é 2x. A derivada do y ao quadrado, aí é zero. Então, não preciso escrever. Então, ficou para resolver apenas esta parte aqui da expressão, né? E aí que eu cortei, então, esse 2 com esse 2, e sobrou x vezes 1, que ficou x em cima, e aquela partezinha aqui, ó, tá 1 meio negativo, é como se você colocasse isso para baixo, como x ao quadrado mais y ao quadrado, na 1 meio embaixo. Né? Então, ó, 2 vezes 2x, né? O 2 até aqui nem cortei, mas eu corto agora eles. Ó. Então, esse 2 com esse 2 corta, né? Então, por isso sobraria só x sobre x ao quadrado e y ao quadrado não meio. Aí, esse 1 meio, né? Eu volto de novo para a raiz quadrada aqui em cima, né? Então, por isso a parte de baixo, né? Volta para esta raiz. Clareou um pouco, Denise? De nada. Isso, Maria, é exatamente isso. Ó. Ao derivar em x, o y se torna uma constante porque ele está somando, né? Mais y ao quadrado é uma constante, aí a derivada da constante é zero. E aí, quando faz ao contrário, também é válido. Então, mais o x ao quadrado, então ele se torna zero, porque é uma constante que está somando, e a derivada do y ao quadrado, 2y. Mas é exatamente essa interpretação.
Isso, até a gente pegar bem o jeito, Maria, ali dessa parte da derivada parcial, ainda vai, né? Vai continuar um pouco essa dúvida da somar mais x quadrado e multiplicar o x quadrado na constante. Então, quando soma, a constante somando, ela é zero. Agora, quando a constante está multiplicando, aí copia, né? Mas a gente pode ir recapitulando isso toda vez que for necessário. Agora a gente vai aplicar um probleminha aplicado que, que diz o seguinte, ó. A que taxa está variando o volume de uma caixa retangular se o seu comprimento é 8 centímetros e está aumentando a 3 centímetros? Sua largura é 6 centímetros e está aumentando a 2 centímetros por segundo. Ali eu esqueci de colocar a unidade. E a sua altura é 4 e está aumentando 1 centímetro por segundo. Bom, seja um x, y e z o comprimento, a largura e a altura da caixa, respectivamente, e seja t o tempo em segundos, podemos interpretar então essas taxas, né, essa variação, essa taxa de variação como derivada, né? Então, se o x é o comprimento, eu posso dizer que a variação do x em relação a t é 3, né? Então, esse primeiro 3 aqui está aumentando, então está 3 centímetros por segundo, isso é uma derivada, é uma taxa de variação. E no instante já posso colocar que isso é o comprimento era 8, então esse valor é do x8. Já o valor da largura, que a gente tem, que era dado por y, está aumentando a 2 centímetros. Então, a derivada do y em t é 2. Só que o comprimento era 6, então o y fixo é 6. E também dizia no problema, né, que o z, que era a altura, aumentava 1 centímetro. Fazendo essa questão, eu lembrei que no CAR, vocês devem lembrar lá do cálculo 1, a gente faz umas aplicações bem parecidas com essa, né? Da regra da cadeia. E aí o dz, então, está aumentando 1, então é a derivada também. Mas o seu tamanho, a altura era 4, então fixo 4. Então eu quero encontrar uma variação de v dt nesse instante, e para isso eu posso usar a fórmula do volume. O volume, então, de uma caixa retangular, né? Vamos fazer aqui, lembrar o desenho. Então, se eu tenho uma caixa, uma geometria espacial, né? Uma caixa, né, retangular, né? O comprimento, a largura e a altura é o Z, né? Se eu peguei certinho. Uhum. Então, calcular o volume disso é a área da base vezes a altura, né? Então, o volume é x vezes y vezes z. E aí, o que vai acontecer? Que eu tenho 3 variáveis, então eu vou ampliar esse processo ali da minha regra da cadeia para 3 variáveis, né? Então, você tem as informações. Ó. A derivada parcial agora, como que vai se constituir, né? Então, é a derivada parcial do v em relação a x vezes o de x, dt. A derivada parcial do v em relação ao y vezes o dy dt, mais a derivada do volume em relação ao z. Para nós fazer essa derivada, né, eu tenho que trabalhar nessa equação aqui, ó, que é x, y, z. Quando eu derivo, agora vem de novo aquela dúvida ali que até a Maria colocou, que a maioria fica com essas dúvidas da derivada de considerar constante, ó. Primeiro passo, vou derivar em relação a x. Eu vou trocar de cor agora, vamos botar o x tudo em amarelo para a gente ficar, ó. Vou fazer essa derivada aqui, ó, em relação a x. Então, quando eu derivo em relação a x, a derivada do x é 1. Mas o yz é constante. Aí eu copio o yz. Aqui, ó, yz. Aí eu copio o dx dt.
Quando você vai fazer a derivada em relação a y, o que acontece derivar y? O y agora aqui é 1, mas o xz está multiplicando, então dá para só escrever xz. Quando eu derivo agora em relação ao z, o que vai acontecer em relação ao z? O z vai ser o 1 e o xy vão estar copiando, multiplicando, que essa é a constante. Tudo bem? Essa partezinha aqui da derivada parcial em x, y e z, quando eu derivo o x, você só faz a derivada do x, é 1. Aí copia o resto, que o y e z multiplicando se torna uma constante. Quando eu derivo o y, é 1. Derivada do 1, y é 1. Então, o x é constante multiplicativa. Aí ela tem que carregar. Bem diferente se isso aqui fosse uma fórmula de soma, né? Se fosse x mais y mais z, aí cada uma das derivadas, as outras ia ser zero, né? Porque na soma a constante é nula. Na multiplicação a constante permanece multiplicando. A fórmula é sempre essa linha, a da derivada parcial. Essa aqui. Isso, a gente, na verdade, aqui a gente adaptou aquela fórmula que antes só tinha duas variáveis, porque eu aumentei o problema, né? Então, se o problema tivesse mais uma dimensão, né? Dependendo aqui das variáveis, né? Você pode ir multiplicando, né? Ela tem a enésima, ela vai até o n, se a gente quiser, né? Mas é isso, a derivada parcial de uma vezes a variável naquele ponto. A derivada parcial do outro. Isso, exatamente, a mesma sequência. Perfeito, isso aí. Agora, gente, como aqui eu tenho um problema totalmente numérico, né? Eu posso só trocar o valor do x, do y e do z pelos números e as derivadas eu também tenho numérica, né? Então, vamos até trocar aqui, a pegar as cores, ó. Primeiro, quem é o y? O y é 6, então tá aqui, ó. 6, onde é que mais que eu vou ter y? Aqui no final, ó, também tenho 6. Depois eu tenho o Z é 4. Então vamos marcar aqui o Z 4 aqui. Eu tenho um 4 aqui, perfeito. E ainda eu tenho o X, né? Vamos ver onde é que eu tenho o X. Tenho o X aqui, o X é 8, lá em cima é amarelo, ó. 8, 8. E faltam as derivadas aqui, né? Que era o 3 em relação ao x, até vou marcar aqui, marcar assim, o 3. Aí no y era 2. Aqui o meu 2. E o z de z dt era 1, né? Que é por mim. Bom, agora vou multiplicar. 6 vezes 4 vezes 3, mais 8 vezes 4 vezes 2, mais 8 vezes 6 vezes 1. E vou somar. E vou chegar em 184 centímetros cúbicos por segundo. Né? Então, assim, eu concluo que o volume, né, deste problema está crescendo a uma taxa de 184 centímetros cúbicos por segundo no instante dado. Né? Posso imaginar esse problema, né, como um problema. Essas taxas de variações são bastante aplicadas na parte de engenharia, né, ou de fenômenos de transporte. Eu posso pensar assim, né, que quando você tem uma chapa, né, por exemplo, uma chapa com uma certa espessura, está sendo aquecida, né, então ela tem essa variação de tamanho, né, pode diminuir, por exemplo, aumentou o comprimento, né, aumentou a largura, né, expandiu lá. Então a gente pode fazer esses cálculos aí usando essa taxa de variação
Então, é uma aplicação bem interessante do cálculo aplicado em volume, né? Trazendo aqui a relação da geometria espacial. Tudo bem no exemplo 3, pessoal? Perguntas, dúvidas? Tentei deixar ele bem colorido para a gente tentar fazer essa parte visual aí, que é importante. Já temos quase terminando, né? Ó, vamos ver o próximo tópico e a gente tem só mais um exemplo. Então, se eu tenho agora uma função de duas variáveis, x e y, o f de x com o f o z é uma função, mas agora o x também tem duas variáveis. Por exemplo, o x é uma função de u e v e o y também é uma função de u e v, né? Se eu olhar para essa regra aqui, ó, é como se a gente tivesse que o z tem a variável x e a variável y, mas o x tem duas variáveis, r e s, o que poderia ser u e v, né? Então, o que vai acontecer? A sua derivada da regra da cadeia, né, a derivada parcial do z em relação ao u, vai ser dada então pela derivada parcial do z em relação a x, vezes a derivada parcial do x em relação a u, e mais a derivada do z em relação a x, vezes agora a derivada parcial do y em relação a u. O que muda aqui é que antes a função aqui do x só tinha uma letra, lembra? Só tinha t. Então aqui era só derivar o t normal, né? Mas agora aqui ele vai ter uma função, por exemplo, u e v, né? Uma função u e v. Então primeiro tu vai fazer em relação a u e depois vai fazer totalmente outra conta, né? Que vai seguir o mesmo, ó, derivada do z em x e em y, mas agora aqui a derivada do x vai ser em v e a derivada do y vai ser em v, tá? Então ela é um pouco mais grande essa aqui, no ponto de vista que tem que fazer quase todos os exemplos desse tipo, eles vão pedir para você calcular, né, a derivada do z em relação a u, mas também a derivada do z em relação a v. E aí, para cada uma, tem uma regra da cadeia, né? E nessa regra da cadeia, né, nessa composição aqui, a gente percebe, né, que vai precisar fazer, então, para cada expressão, quatro derivadas parciais. Mas é claro, né, gente? Por mais que pode parecer grande, ó, essa aqui e essa aqui são a mesma, né? A gente vai fazer duas contas que vai ocupar a mesma derivada. E o y também vai ser a mesma conta. O que vai mudar aqui, que em x vai ser uma coisa em u, né? E o x aqui vai ser em v, e depois o y vai ser em u e o y vai ser em v, tá? A gente vai fazer um exemplo, vai ficar bem claro isso. Exemplo 4, então, eu tenho agora uma função dada por z igual a x quadrado y ao quadrado, ó, tem uma função z, e aí eu tenho uma função u que é dada por u cosseno v. Vamos até trocar de cor aqui para a gente ficar mais, fazer bem colorido isso aqui, bem visual. Ó, o u é isso aqui, e o v é v seno de u. Então eu tenho z, eu tenho x, que é uma função de u e v, e o y, que é uma função de v, u e v também. E aí pede, ó, determine a derivada do z em relação a u, a derivada parcial do z em relação a u e a derivada parcial do z em relação a v. Então, primeiro, a derivada do z em relação a u, vamos até colocar em azul aqui, ó. Eu vou usar esta fórmula. E aí vamos tentar, como esse problema ele é mais curto, a gente pode fazer mais direto, tá, gente? Vamos fazer ele direto. Ó,
derivada do z em u. Então, eu vou pegar a fórmula que primeiro é o z em x, ó. Então, temos nessa partezinha aqui, ó. Derivada de x ao quadrado. Me ajudam lá no chat. Qual que é a derivada do x ao quadrado? 2x. Isso, Ângela. Obrigado. 2x. Qual que é a derivada do y ao quadrado subtraindo? Ó, ele está subtraindo agora. Então, ele tem uma função de constante e a derivada da constante é zero. Muito bem, Maria. É zero. Agora, vezes, vou até trocar de cor aqui, ó, a derivada do x em u. Vamos pegar um azulzinho claro, ó. Essa aqui, ó, do x em u. O x está aqui em azul. Quando você vai derivar u vezes o cosseno do v, ó, você tem uma função u e uma função v. Você vai derivar a função u. Qual que é a derivada de u? Como se fosse um u. 1. Muito bem, fica 1. Mas 1 multiplicando o cosseno de v, então 1 vezes cosseno de v é constante, né? Multiplicando, fica multiplicando. Então, cosseno v vezes 1, cosseno v, que está aqui. Mas, agora a gente vai para fazer a derivada do z na variável y. Então, derivada do z em relação a y é derivada do meu x ao quadrado. X ao quadrado tem o poder de constante agora, né? Então, a derivada de uma constante somando ou subtraindo é quanto? Zero. Muito bem, Maria. Derivada de menos y ao quadrado. Dois y negativo. Muito bem. Menos os 2y. E está aqui, ó. Menos 2y. Falta ainda quem? Ó, aqui que eu estava. Falta derivar o y em relação a u. Qual que é a derivada do y em relação a u? Deixa eu pegar agora outra cor aqui. Tá rosa mesmo. Y em relação... Não, esse ficou vermelho. Tá roxo. Esse aqui. Y em relação a u. Então, o y é v vezes o seno. O v é constante, então vou copiar. Qual é a derivada do seno? Derivada do seno vira quanto? Cosseno, né? Muito bem, Ângela e Maria. Aí o cosseno é u, né? Porque é a mesma letra que estava em cima. Se era o seno de u, a derivada é o cosseno de u. Então, como o v está multiplicando, vai ficar isso aí, ó. V cosseno de u. Então, perceba que às vezes enquanto pode parecer complicado, mas é só a gente seguir os passos, né? E cuidando para não fazer as trocas, né? Então, eu fiquei com 2x cosseno v menos 2y cosseno u. O que eu vou fazer agora? Eu quero ter uma derivada na variável u, né? Então, como eu estou trabalhando nesta variável, né? Eu posso trocar tanto o x quanto o y, né? Pela aquela expressão de u e de v. Então, 2 vezes o meu x. Então, o x aqui era o cosseno de v, ó. Então, eu vou colocar aquela corzinha lá, ó. Então, aqui eu tenho o cosseno v. Vezes o cosseno de v daqui. Agora, esse aqui é esse aqui. 2y. Vamos pegar aqui e puxar as cores, ó. Menos 2 está aqui. Mas quem é que era o y original? Era v seno de u, está em rosa.
V seno de U, que multiplica V cosseno de U, que está aqui em roxo. O que eu estou fazendo agora? Multiplicar, né? 2U cosseno V cosseno V, eu tenho 2U cosseno ao quadrado. 2 vezes V vezes V, 2V quadrado. Seno vezes cosseno, seno vezes cosseno. Então, por exemplo, ficou toda essa expressão aqui como resultado. Ó. 2U cosseno ao quadrado V menos 2V ao quadrado seno de U cosseno de U. Essa é a derivada parcial do Z em relação a U. Certo? Vamos agora fazer a do Z em relação a V. Então, eu vou apagar essas cores para a gente não misturar as coisas. Então, vamos pegar agora aqui, ó. Vamos fazer essa aqui agora. V, né, em relação a o Z em relação a V. Derivada variável V. Primeira parte. Vamos trabalhar com derivada do Z em relação a X. Então, derivar Z em relação a X, 2x. Vamos derivar o X na variável V. Então, X na variável V está aqui. Derivada do cosseno é menos seno vezes U. Então, vai ficar U vezes menos seno V. Que é a derivada do cosseno, agora tem sinal negativo. Então, fica menos seno V vezes U. Mais, agora a derivada do Z na variável Y. Isso aqui até a gente já tinha feito, fica o mesmo, né? Derivar o Z em relação a Y, esse aqui, dá menos 2Y. Mas a derivada do Y na variável V, deixa eu ver que cor que eu não usei aqui, dá uma amarelo. Eu vou pegar aqui e vou derivar o V, ó. É o 1 seno de U, só copia seno de U. Então, nesse slide aqui, faltou copiar uma parte ainda da fórmula final, que vai ser igual a quem? Eu vou escrever com o teclado aqui, que vai ser mais fácil do que a caneta. Vou botar aqui. Você pega tudo aqui, acho que vai pegar. Então, 2 vezes. Quem que é o x nosso, gente? O x nosso vai ser U vezes o cosseno, um pontinho, de V. Então, o x é isso. Aí, abre colchetes, ó. E aí eu vou colocar o U vezes o seno de V negativo. Mais, vamos fazer o jogo de sinal, o menos 2y, só que o y eu já troco, ó. O y vai ser V seno de U. Vezes o seno de U de novo. Vou deixar assim quebrado para me organizar de novo. Agora, isso tudo aqui eu vou copiar e vamos tentar escrever uma igualdade final que é 2 vezes U vezes U vai dar U ao quadrado
Ó, vou tirar esse U aqui. Esse menos eu posso colocar para frente. Menos 2U ao quadrado. Cosseno V, seno V, não dá para juntar. 2V seno U com seno U vai dar seno ao quadrado. Dá uma olhadinha aí se é isso mesmo que a gente encontrou. Todos concordam que eu cheguei então em 2 menos 2U quadrado, cosseno de V, seno de V, menos 2V, seno ao quadrado U. Fechou, né? Então tem que ter um pouquinho só de atenção, né? Porque ele é bem fácil ele se perdendo, porque U e V, conforme, principalmente conforme escreve, né? A letra U e V tem que cuidar para até não trocar nessa hora e para não confundir. Dá para trocar as letras também, né, gente? No problema se fica mais fácil, né? Mas isso então é a derivada, pessoal, aplicando então a regra da cadeia, né? Nas suas variações, né? Então a regra da cadeia ela pode ser basicamente de dois tipos, né? Um tipo lá envolvendo uma forma direta, onde o teu dx, dy, dz é só numa variável, então só vai ter uma fórmula, vamos imaginar, para a regra da cadeia. Mas quando eu tenho uma função de duas variáveis, né, um x e um y variando em outras letras, aí ele se torna dois tipos, né? Claro que o problema poderia pedir só uma, mas geralmente pede em duas linhas, tá? Mas, pessoal, ó, peço desculpa ter se alongado um pouquinho, mas só tinha 4 exemplos, mas foi preciso essa parte aí da aula para a gente trabalhar, né? E agora, então, ficaria, então, para resolver os exercícios aí da lista, né? Ah, vou deixar aqui uma mensagem para vocês, ó, uma mensagem lá do Mentalidades Matemáticas, bem interessante, que diz o seguinte, ó. Para fortalecer o cérebro, visualize e faça conexões, né? Então, quando usamos o raciocínio matemático, usamos 5 vias cerebrais e 2 delas são visuais. Isso ajuda nosso cérebro a raciocinar de forma visual e não apenas em termos numéricos, né? Você pode criar uma imagem de qualquer ideia matemática, né? Então, até tinha colocado essa mensagem para a gente pensar, né? E acabei, durante a explicação, colocando várias cores aí para tentar contextualizar aquelas fórmulas para vocês visualizar de onde estavam saindo, né? E tentar ajudar a fazer essas conexões, tá? Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença no web, espero que tenham gostado. Fico à disposição agora para as dúvidas, né? Eu lembro que tem dúvidas do tópico passado. Para quem não tem dúvida, uma boa noite, uma boa semana e um bom tópico de aula. Aline, a dúvida é... Ah, obrigado, Denise. Valeu, boa noite. A tua dúvida, Aline, é a lista 4? Tá. Eu vou puxar a lista, eu acho que fica mais fácil, né? Eu vou Professor, carregar. na verdade, eu vou abrir o áudio aqui que é mais fácil. Assim, Fala. ó, número 5, eu não consegui chegar de jeito maneira no resultado que fala no gabarito, tá? Uhum. Eu fiz de várias maneiras, eu até postei no fórum pedindo ajuda, eu não consegui chegar naquele 200 e no 400. Eu não sei o que eu tô derivando alguma coisa errada, mas eu não consegui identificar meu erro ainda. Certo, E certo. a número 6, se o senhor conseguisse fazer pelo menos uma delas, eu não consegui. Assim, eu fui até um pedaço na número 6, mas daí eu tô trancando, eu não consegui ir adiante. Se o senhor Uhum. conseguisse fazer pelo menos a letra A da 6. Sim, vamos lá. Vamos Tá, puxar obrigada. aqui.
Imagina. É a 5. É assim que eu acho que eu tô derivando errado, porque eu não consegui chegar no 200 e no 400 que tem ali no gabarito como resposta. Uhum. Vamos tentar ver aqui, ó. Uma chapa de metal, tá? Tem a temperatura dada por expressa em graus centígrados, a taxa de variação instantânea em relação a 1 e 2, o eixo x e o eixo y. Tá. Então, taxa de variação, a gente vai fazer a derivada, né? Deixa eu aumentar aqui um espacinho para mim. Então, provavelmente seja isso a derivada aqui, mas vamos lá. Eu devo estar derivando errado, eu só não encontrei meu erro. Tá, então vamos pegar o teu t, vamos derivar ele parcialmente primeiro em relação a x, né? Então, você tem o 2 como potência, ele vai vir multiplicando com o 10, vai ficar 20. Ops, deixa eu voltar aqui e escrever assim. Aí eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, vou copiar, que é o meu u, lá da regra da cadeia, e em cima tu vai subtrair 1. Então, 2 menos 1. E dentro, depois tu vai derivar o que está dentro. Então, a derivada do que está dentro em relação a x vai ficar 2x. Em relação a y ao quadrado é a constante, aí fica 0. Até aí tudo bem? Sim, eu derivei errado. Achou já então teu Já. erro? Eu não botei o 2x atrás, e daí lá na do y Ah, vai ser o 2y. é o que estava faltando, garanto, para fechar a tua resposta. É. Porque aqui, ó, tu lembra, então se tu já chegou, nem preciso terminar, mas é só para lembrar a regrinha, aquela que eu fiz antes, ó. É o N, aí é o U, aí em cima é o N menos 1, aí tu esqueceu do U'. Porque este U' aqui é a derivada do que está dentro, né? Então tu esqueceu da derivada do de dentro. Sim, aí eu vou só resolver ali agora o expoente e posso substituir o x e o y, né? Isso. É, tá ali meu erro. Tá, obrigada. Tá, então essa aqui não preciso terminar, já Não, vou não para precisa, outra. eu tinha esquecido do ulinha. Tá. E a outra é a 6. É, a 6 eu fui até um pedaço, deixa eu até pegar aqui a minha letra A. Eu fui até o f de xx, e daí eu tranquei para fazer o xy. Ah, tá. Então o fx tu conseguiu Sim, fazer. o f de x e o f de xx eu fiz, o do y e o y também, mas daí eu tranquei no xy, quando junto os dois. Ah, tá, entendi. Tá, então faz o seguinte, ó. Bom, já me fala lá qual que é o fx, por exemplo. Vamos pegar aqui o fx. Tu tem a resposta do fx? Eu coloquei 21x ao quadrado 21x ao quadrado. mais 4y ao quadrado seno de x, porque daí mantém, né? Ele é constante ou não? Mas tu deriva o x daí, né? Ó. O fx daí tem que derivar o x. O 4y ao quadrado você copia, Tá. mas deriva o x, daí ele vira cosseno, né? Acho que isso talvez tu colocou o cosseno, né? Ah, não, tá. Eu mantive o seno, então aqui tá meu erro, tá. Só cuida, tu tem um formulário junto? Tem. Confere para mim ali se os sinais a gente tem que cuidar sempre se a derivada do seno é cosseno mesmo. Agora eu achei. Cosseno. A do cosseno é menos, mas a É do isso. seno é cosseno. Tá certo, isso. Tá, então aí então tu já achou também que tinha isso, a Tá, Maria colocou assim. daí ele vai ficar cosseno de x aqui, tá. Isso. Agora eu vou fazer então a fxy. Então eu vou pegar esta resposta e vou derivar o y. Então, todo 21x ao quadrado, quando eu derivo em y, ele é nulo, ele vai virar zero. E vai derivar só y. 4y ao quadrado vai virar 8y ao quadrado. E aí o cosseno de x tem função de constante. Aí, aqui copia ele, né? Daí não deriva. Tá, e quando eu vou fazer a do x, esse cosseno vira seno de novo, né? Quando vai derivar o cosseno, vira seno. Ele Mas daí volta a ser agora, seno, né? só cuida que daí deu cosseno menos seno, né? Só botar um menos. Sim. Tá.
Tá, não, então agora eu acho que vai. Eu tranquei ali, eu fiz errado o seno, né? Por isso que não tava dando certo. Tá, isso é. Então, tipo assim, tu lembrou certinho na primeira, mas daí aqui na segunda tu acabou confundindo e Na só segunda eu tem tranquei. derivado. Tá, Tá. tá, muito obrigada. Acho que Imagina, agora vai. tá, joia. Qualquer dúvida, posta lá a fotinho. A gente pede sempre a foto, porque provavelmente se tu colocar a foto do que tu fez até ali, a gente vai enxergar. Tu não derivou cosseno, né? Na verdade, Mas, eu fiz até a letra E, aham. mas tranquei quando foi para fazer o XY. Eu fiz o X, fiz o XX e daí tranquei no XY, mas tá, já encontrei meu erro agora. Uhum. Não, beleza. Tá, muito obrigada. De nada, imagina. Mais alguma questão, pessoal? Alguém que está na web ainda tem alguma dúvida? Se não tem dúvidas, a gente fecha a aula. Ah, da avaliação, sim, sim, pode falar, Alisson. Tu tinha me falado no fórum, né? É muita coisa para lembrar. Tem muita regra na matemática, né? Mas a gente vai puxando as regras. Fala, tem que só me falar o que é o problema, Alisson, aí, que o professor não tem aqui a questão tua. O que é o problema que... Tá me ouvindo? Sim, sim, bem tranquilo. Aqui, ó, f x, y, z é igual a x Só, e... Alisson, espera um pouquinho aí, deixa o professor abrir aqui, ó. Pegar mais um em branco aqui, daí eu vou escrever e eu te ajudo, tá? Só um pouquinho. Pode falar, Alisson. f, abre parênteses, x, vírgula, y, vírgula, z, A Z fecha também. parênteses, Deixa eu é botar o Z aqui. igual, uhum, Tá. Igual. igual a x e elevado na yz. Ponto. Encontre f, zx. F, F de zx. ZX. É igual a... Aí tem as alternativas. ZX. Tá, beleza. Então você tem que derivar primeiro Z. Tá? Primeiro vai derivar Z. Então, o teu X é uma constante. O E na YZ você vai copiar, que é o E na U, vezes a derivada. Aqui de dentro, ó, do YZ vai derivar o primeiro que a gente está fazendo, o Z. Então, quando tu deriva Z, fica 1. 1 vezes Y, Y. Então, essa derivada aqui vai ficar, né, só a FZ primeiro, tá? A FZ vai ficar XY e YZ. Agora eu vou fazer essa resposta. Eu vou trocar de cor aqui, ó. Esta resposta eu vou derivar em X. Aí tu vai derivar o X aqui, ó. Qual que é a derivada do X? 1. YZ é constante agora. Você vai copiar Y, YZ. Conseguiu entender, Alisson? Sim, eu tenho que primeiro derivar uma para depois a outra, né? E sempre quando tem uma multiplicação, eu copio daí, e quando tem um sinal de mais ou menos, e aí eu pego e seria, na verdade, constante, né? Isso.
A diferença do sinal mais e menos é que a derivada, quando está multiplicando, é uma constante que tu copia, né? Mas quando você tem uma derivada, né, outra variável que está somando, subtraindo, aí a soma ou a subtração, a constante é nula, né? Daí fica zero. Então, nesse caso aqui não tem zero, porque é tudo uma multiplicação, então é só permanecer. Obrigado, professor. De nada. Pessoal, seria isso? Tem mais alguma questão, alguma dúvida? Vocês podem perguntar. Senão a gente termina. De nada. Boa noite, pessoal. Então, uma boa semana a todos, um bom tópico, né? E a gente se encontra até na próxima web. Obrigado novamente por os que permaneceram e até a